Capítulo 27, para encerrar a leitura de hoje, é a lei acerca das heranças, né? Agora Deus determinando aí como ficaria essa divisão de herança. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Marqui, que é da tribo de Manassés, Manassés, que é filho de José. E esses são os nomes de suas filhas. Foi Maca, Noa, Ogra, Milca e Tisa. E puseram-se diante de Moisés e de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, ou seja, os cabeças de cada tribo, à porta da tenda da congregação, dizendo: essas são as filhas dele, né? Por isso, olha, quando a gente fez a leitura, a contabilidade é só de homem. Então, quando abriu uma exceção de citar, filha, é porque tinha alguma referência, porque essa mulher que eles estavam citando ali, havia uma história, uma citação anterior ou posterior, anterior ou posterior sobre ela. Então, por isso que se citavam, algum versículo citou alguma mulher ou outra. Mas a contabilidade para a batalha, obviamente, era para os homens. Então, a gente viu que essa leitura anterior foi citada essas mulheres. E citou elas porque elas viriam a se destacar aqui nesse texto seguinte, nesse capítulo seguinte. Então, elas chegaram diante de Moisés, diante de Eleazar, que é o sacerdote agora, e diante dos príncipes, para falar o seguinte: nosso pai morreu, certo? No deserto. E não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá. Ou seja, ele não fazia parte do complô aí de Corá. Mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Certo? Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da família, porquanto não teve filhos, dá-lhe possessão entre os irmãos de nosso pai. Ou seja, tão preocupado que a divisão era para os cabeças, para os pais, para os herdeiros e tal. E não se colocava mulher. Como ficaria essas mulheres? Porque o seu pai não havia deixado filho. Ou seja, ele não vai ter nenhuma herança, porque ele não gerou nenhum filho do sexo masculino. Então essas mulheres estavam preocupadas. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: então, veja como desde o começo, tudo que tinha para se resolver, nada Moisés resolvia sozinho, tudo ele buscava consultar o Senhor. Incrível isso, né? E falou o Senhor a Moisés, dizendo o seguinte: as filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhe dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai. Estava dividindo tudo, elas não iam ficar com nada, porque não tinha nenhum irmão do gênero masculino para possuir herança. Como é que ia ficar? Então Deus disse: elas vão possuir sim herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a ela. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Ou seja, se ele não tem filha, obviamente a herança dele passará para as filhas. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seu irmão. Certo? Não tem filhas, então aí sim ele passa a herança para o seu irmão. Porém, se não tiver irmão, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que ele for, o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto direto, estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus anuncia agora a morte de Moisés. Então a gente já, viu aí Miriam morrendo, depois Arão morrendo, irmão mais velho de Moisés. E aí chegou
a fase de Moisés, porque Moisés não entraria na terra prometida, ele não estava dentro da exceção, que é Josué e Caleb. E esse grande líder está chegando ao fim da sua carreira, do seu trabalho, do seu ministério. E Josué está prestes a assumir essa grande tarefa. Mas vamos ler aí, versículo 12. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte, Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. Ou seja, vai esfregar na cara dele o que ele ia perder, por ele ter desobedecido ao Senhor, por ele ter ferido aquela rocha sem exaltar ali o nome de Deus. Então eu queria esfregar na cara dele, né? E havendo visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebelde fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes na água diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Ou seja, santificar, engrandecer o nome do Senhor pelo aquele feito ele não fez. Perdeu a oportunidade. Veja, um homem que andou reto com Deus, conversava com Deus, tinha um diálogo incrível com Deus, um ato errado, cometeu um erro, acabou sendo punido por isso. Então veja como Deus gosta de tudo correto, e a gente hoje está agindo, tratando o nosso ministério, tratando nossas vidas de todo jeito, uma bagunça, né? Sem nenhum respeito, nenhum zelo pelos princípios de Deus. Então veja que quão rigoroso Deus será conosco, porque ele demonstra isso nessa leitura, né? Quão rigoroso ele foi com o povo de Israel, quão exigente ele foi com Moisés, né? Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante dele e diante deles, e que os faça sair, e que eu faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. Então veja que Moisés, diante daquele cenário que o Senhor já disse a ele que ele não herdaria a terra, não teria esse prazer de obter essa vitória, de entrar na terra prometida, Deus estava dizendo a ele que chegou o fim, que ele ia morrer. Ele não pede a Deus uma segunda chance. Veja que ele pedia uma segunda chance para os outros. Quando Israel pecava, ele pedia para Deus para reconsiderar, pedia para Deus para perdoar. Mas no caso dele, ele não pede por ele. Ele simplesmente baixa a cabeça, aceita o que Deus mandou. Interessante isso. E a única coisa que ele pede mais uma vez pelo povo, preocupado com o povo. Então veja como a gente fala, não, só Jesus fala que amar os próximos. Moisés já ensinava isso aqui, seguindo os princípios de Deus, que era para amar o próximo. Então Moisés amava o povo de Israel, ele tinha zelo pelo povo de Israel. Então a gente precisa ter zelo uns pelos outros. O povo de Israel só descascava Moisés: amai os vossos inimigos. E Moisés tinha muitos inimigos, apesar de Israel ser tudo farinha do mesmo saco, tudo geneticamente do mesmo povo, mas tinha os inimigos, levantavam homens contra Moisés o tempo todo, questionando a liderança dele, questionando o sacerdócio de Arão. Mas Moisés sempre amava o povo, sempre amava os seus irmãos, vamos dizer assim. Tinham todos como os irmãos, como uma família. Então Moisés já ensinava isso, e Jesus só veio, porque olha, quando a gente olha para Jesus, olha como se fosse um revolucionário que está chegando aqui para mudar todo o pensamento. Não, o Velho Testamento ensinava isso. Jesus só vem ratificar, confirmar o que foi ensinado no Velho Testamento. E aí Josué é designado sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti, certo? Já que você está pedindo um homem, alguém para ser o pastor dessas ovelhas, toma para ti Josué, aquele que está desde cedo te ajudando aí com as coisinhas, né? É um servo seu, filho de Num, é ele mesmo, homem em quem há o Espírito, e põe
a tua mão sobre ele. E apresenta esse Josué, esse jovem, a Eleazar, que é o sacerdote, e perante toda a congregação dá-lhe mandamentos aos olhos deles. Ou seja, havia se renovado o sacerdote, que agora é Eleazar, está se renovando agora a liderança, passando de Moisés para Josué. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual ele consultará segundo o juízo de Urim perante o Senhor, conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou a Eleazar o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele pôs as mãos, e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara, pela mão de Moisés. Então veja, primeiro ponto, Josué recebeu essa liderança porque só de 600 mil homens, mais de 600 mil homens, só 2 que Deus se agradou e permitiu que entraria na terra prometida. Então ficou entre Josué e Caleb, e Deus escolheu Josué. Não escolheu Josué por acaso. Josué, toda essa leitura que fala pouco sobre Josué até então, não mostra nenhum deslize de Josué, muito pelo contrário, mostra um homem temente, um homem obediente à liderança de Moisés. E nesse fim de carreira de Moisés, Moisés coloca ele diante de toda a congregação, e a congregação o reconhece como líder porque estava sendo empossado nessa liderança por Deus primeiramente e por Moisés, pelo respeito que o povo tinha por Moisés. Então, isso mostra que quando as pessoas nos respeitam, as pessoas nos reconhecem como uma liderança, como uma referência, a gente tem a autoridade e tem, como é que eu posso falar? Autoridade mesmo para indicar alguém, tá entendendo? Então Moisés tinha total autoridade, total prestígio, total autonomia, só realmente tendo unicamente Deus como referência, né? O único que ele recorria a alguma coisa era Deus, mas nenhum homem ali ele recorria. E então ele tinha autoridade ali para empossar ali a autoridade que foi dada por Deus, repassada a ele e dele para Josué. Então Josué assume esse grande ministério e é através da vida dele que nós vamos continuar trabalhando aí com o livro do Pentateuco. Que Deus nos abençoe. Não deixe de dar um like aí e se inscrever no canal. Valeu!